está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, começando um novo mês, minha gente, é novembro, dia 1º de novembro de 2013, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Patrícia Alane, comprovado pela carteira de identidade. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo bom. Tudo em paz? Tranquila? Tranquila. Prêmios do programa de hoje. CD Identidade do Anderson Freire, pra quem ligar pro 24610093 e CD Profetizando Vida de Leia Mendonça. No Facebook da 93 FM. CD Louve e Adore da Michele Nascimento. Maravilha, tô aqui, obrigado, Patrícia. Tô aqui no Face hoje, aqui ao lado da Marcela Bastos e ao lado da Cristina Mel. Que moral, hein, gente? Que moral, hein? Sensacional, nossa Cristina Mel aqui na foto com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Bom demais ter a sua companhia, a sua presença com a gente aqui. E que semana é essa, hein? Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. A direção da rádio resolveu, essa é a semana da sogra. E aí apareceu, a Marcela trouxe uma música aqui, cadê? Aqui, achei. Minha cabeça vai explodir, minha cabeça vai explodir. A sogra mudou pra casa, ninguém merece, ninguém merece, ninguém merece. E não quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair. Eu gosto assim, quando você coloca, desliga o microfone, fala o que quer. Marcela. A culpa fica sendo minha. Eu falei pra ligar pro Marcelo pra ele botar a culpa nele. Não tá conseguindo falar. Mas a música é do Marcelo Dias. A música é do Marcelo Dias. Vamos registrar. Mas é mais dele. Eu acho que essa parte da letra. Foi a parte dele. Foi a parte dele, eu sinto. Também acho. Eu sinto. Ela não faria isso de jeito nenhum. De forma alguma. A Biana é um doce de menina. Marcela, uma figura. Essa é a semana da sogra, Marcela. Semana da sogra, a semana que maravilha, hein? Os genros e as noras escreveram pra cá, pro Debate 93, homenageando suas sogras. Muitos e-mails chegaram. Vocês estavam achando que não ia chegar? Chegaram muitos. E olha só, ainda hoje de manhã estavam chegando, mas nós fizemos a seleção ontem à tarde. É uma história muito bacana da relação de uma. E as pessoas que escreveram sogra, falando só coisa boa. Só coisa boa. E só no presente. Não tem ninguém dizendo assim, minha sogra foi, minha sogra era, não. Teve, mas aí já não tem como homenagear, né? E assim, o que é muito interessante. Não, tô perguntando o seguinte, tem muita gente que fica, né, se lembra das coisas boas da sogra quando ela se vai. Né? E você tá dizendo, tem muita gente lembrando. Assim, porque a situação mudou, transformou. No início não era tão legal, depois foi transformada. Tem mudança, Olha só, gente. Agora, você vai ver aí, essa de hoje, uma frase específica chamou a nossa atenção. E eu queria que você acompanhasse aí, ficasse ligado mais tarde aí, quando o JR for falar, porque essa frase foi interessantíssima. E vai ensinar aí pra você que tá esperando. Quer ter o advir? Né, na sogra. Então aguarda aí. Tá preocupado, né? Tá preocupada. Você olha pra ela e fala assim, isso aí parece uma. Essa não é sogra, não. Isso é. Mas falta às vezes, muitas vezes, aquele, né? Não é isso que falta? Olha a sogra missionária aí! Que vitória tremenda, que bênção, meu irmão. Minha sogra é missionária, ela foi pro Japão. Que vitória. Eu curto essa estação.
JR, diz aqui um de nossos queridos ouvintes, eu não tenho com quem conversar, estou totalmente solitário e a ponto de enlouquecer. Parece que todas as vezes que falo das minhas lutas, as pessoas se afastam. Sinto que elas me olham meio assim de lado, porque eu não sou tão forte quanto elas esperam. Muito se fala de amor, mas sinto falta, assim, sabe, de um amor fraterno que me ajude a seguir. E noto que quanto mais isolado das pessoas fico, mais próximo do pecado me torno. Porque na igreja as pessoas só querem se aproximar daqueles que podem lhes dar algo. Como desenvolver uma vida espiritual independente das pessoas? É possível sobreviver sozinho na caminhada até o céu? Como desenvolver uma verdadeira comunhão com os irmãos, sem assustá-los com minhas fraquezas? O que devo fazer para ter amigos leais e verdadeiros que me aproximem de Deus? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A nossa menina da mesa de hoje, a queridíssima Cristina Mel. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, J.R. Vargas, a voz do rádio brasileiro. Menina, que prazer estar aqui nesse debate tão bem acompanhada. É verdade, né? É verdade. Desses pastores queridos, nosso querido deputado Harold. É e você, obrigada pelo convite, estou honrada. Alegria de recebê-la aqui. Você fez um destaque muito interessante, porque o ouvinte diz, olha, não tenho com quem conversar, tô totalmente solitário, a ponto de enlouquecer. E depois vem a frase que você destacou. Parece que todas as vezes que falo das minhas lutas, as pessoas se afastam. E tem gente que se afasta mesmo, não tem, Cristina? Se afasta. As pessoas, quando elas às vezes não sabem o que fazer, não sabem o que dizer, acabam se afastando. E existem pessoas que lamentam, murmuram o tempo todo. E aí, tá tudo bem? Ai, tô com dor aqui. Ai, tô doente ali. Perdi não sei o que lá. Então assim, a pessoa já chega, não é? É o muro das lamentações. Então a pessoa já até sabe, se afasta um pouco. Então eu me lembro, sempre quando eu lendo esse texto, eu me lembrei da passagem daquela viúva, né? Que ela era viúva, ela não tinha filhos, o profeta profetizou, porque ela cuidava bem dele, naquele quartinho, né? A sunamita, então Deus deu o filho para ela e ela perdeu o filho. Então ela tinha todos os motivos do mundo para ser a mulher mais infeliz, para viver murmurando, reclamando. E qual foi a atitude daquela mulher? Eu aprendo muito com ela. E aí, tá tudo bem? Ela largou o filho morto lá e disse, não, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, você ter uma atitude positiva, de fé, de esperança, de que mesmo que os meus olhos não possam ver a solução no momento, mais à frente, sabendo que nós temos um Deus que pode o impossível, todas as coisas, você olha com os olhos da fé. E você profetiza que vai tudo bem. Então, quando você tem uma pessoa que sempre tem uma palavra de esperança, as pessoas acabam se aproximando. Mas quando você só murmura e lamenta, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser esse tipo de pessoa que acha que não tem mais jeito. Ó vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer, olha para mim, alguém me salva. Então, agradecer mais, profetizar mais, declarar vitória em meio à luta. E em vez de reclamar, murmurar, sorrir, brincar, crer que Deus está no controle de tudo. Então, cuidado, porque as pessoas acabam se afastando mesmo. Tem um amigo meu que sempre afirmava a seguinte frase, dá um glória e vai. Vai. Pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Cairós na Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Prazer em recebê-lo aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. A nossa irmã Cristina falou muito bem de pessoas que afastam as outras com suas lamúrias e realmente a pessoa se torna, como a gente diz aí no popular, né, uma mala sem alça na chuva. Acaba ficando uma pessoa chata, inconveniente e ninguém quer conversar com essa pessoa. Eu não sei se é o caso desse ouvinte aqui. Ele diz que está tão solitário porque o homem é um ser social, ele não consegue viver só, ainda que ele vá para uma caverna e se esconda para uma ilha deserta e qualquer coisa assim, ele vai ficar um tempo e depois ele vai começar a entrar num processo de loucura, porque o homem é um ser social, ele precisa interagir com outras pessoas. Então
ele precisa rever, talvez, não sei, aqui os conceitos dele, se ele está sendo, analisar se ele é essa pessoa chata. Será que eu afasto as pessoas porque eu sou uma pessoa chata? Chata sempre... é esse cara que fala que tá tudo ruim o tempo inteiro? É isso? Tá falando que é chato? Um azar, não sei o que, eu sabia que isso ia acontecer. Vocês estão falando a mesma coisa, a mesma frase. De onde vem essa frase aí que eu não sei? É de um desenho, não é? Era a Iana do desenho animado lá que diz que tá não conheço. Ruim. Não conheço. A vida tá sempre azeda. Eu só conheço do Barney e seus amigos pra cá. Eu acho que... É um pouquinho mais. Deputado Barney e seus amigos para cá. Sabe que é o Barney e seus amigos, né? Só coisa dele para cá. Antes disso, Porque é isso, JR, a pessoa sempre se lamenta e a gente precisa entender que só em abrir os olhos e só em estar respirando, nós já devemos louvar o nome do Senhor. Quantas pessoas foram ontem, fecharam os olhos para dormir e não abriram os olhos hoje? E graças a Deus nós estamos aqui com os nossos irmãos, podendo falar, ser ouvidos. Deus é bom. Muito bem, deputado federal Harold de Oliveira com a gente no programa de hoje também. Irmão Harold, bom dia, seja bem-vindo. Tem um outro lado dessa mesma história, né? Toda história tem um outro lado, né? O outro lado de eventualmente as pessoas não darem tempo para as outras mesmo. O mundo tá tão egoísta que a pessoa, olha só, eu queria compartilhar com você um problema. Você mal começa a falar, a pessoa te interrompe para contar o problema dela. É verdade. Não acontece? Bom dia, bem-vindo, deputado Harold. Bom dia, JR, queridos ouvintes, debatedores, uma mesa hoje interessante aqui, todas as mesas aqui são interessantes. E com certeza vão tirar muitos ensinamentos desse tema, porque ele é um tema do relacionamento do dia a dia. JR colocou direto, eu queria falar aqui do seguinte: nós, nas nossas igrejas, nós temos os irmãos que congregam, aqueles que são de famílias tradicionais, evangélicas, e que já nasceram no evangelho, depois se converteram já muito jovens e pertencem ao evangelho. Constitui um grande grupo nas igrejas. Mas como nós temos um trabalho de evangelismo contínuo, permanente, as nossas igrejas, elas têm um outro grupo que não é pequeno, às vezes até majoritário, que são de pessoas que se converteram ao longo das suas vidas. As relações pessoais de amizade, as mais sólidas, elas ocorrem quando nós somos mais inocentes. É normalmente na mocidade, é na juventude, é na escola, é depois na academia, enfim, nas universidades. E depois o mundo nos separa. Mas é interessante que quando você encontra, se realmente você pertenceu àquele grupo de relações, é como se o tempo não tivesse passado, volta tudo aquele tempo. Porque são as relações de amizade que foram construídas desinteressadamente no tempo da inocência, eu digo sempre assim. Agora, como nas igrejas tem esse outro grupo, esse grupo já vem carimbado do mundo. Ele se converte, deixa para trás as coisas velhas e ele precisa de ter um processo de edificação dentro da igreja, através do discipulado, da escola bíblica, etc. Então, aí é que ocorre essa separação, porque ele é um estranho naquele meio. Se a congregação, a igreja, não está preparada para absorver esses irmãos que abandonaram as coisas antigas e até os amigos da sua mocidade, porque estão numa outra vida, aí realmente ele vai acabar, pode ficar solitário, porque é difícil construir amizades após essas fases iniciais. Então, eu vejo um assunto dentro da igreja. Agora, sem claro, considerar esses aspectos que vale para qualquer comunidade, que é a questão do chato. Realmente tem pessoas que você não pode falar, é aquela história. Não, é a hiena lá do... A gente tem que ser o Rip de Lion, aquele cara otimista, que tudo, não é? E a hiena vem atrás, vida, Deus. Com a gente no programa de hoje o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo. O pastor que acompanhou passo a passo desse desenho animado, não perdia conhece toda essa história, revelou aqui com o olhar que conhece tudo isso aí. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos aqui, você que está ouvindo a gente, muito bom dia. Olha, tanta coisa legal já foi dita aqui, mas eu queria dizer o seguinte: eu fico sempre preocupado com qualquer
tipo de generalização. Sempre que alguém generaliza alguma coisa, eu parto da premissa de que tem alguma coisa errada. Toda generalização normalmente é injusta, equivocada e tal. Pelo que eu estou vendo no relato, ele está generalizando, dizendo que todos o veem dessa forma, todos o tratam dessa forma. Das duas, uma. Ou essa generalização está sendo equivocada, a percepção dele no que se refere à opinião dos outros em relação a ele pode precisar haver um ajuste nessa percepção, ou isso está acontecendo, ou ele precisa mudar. Porque se existe um consenso de posturas e comportamentos e opiniões ao meu respeito, e se é um consenso, várias pessoas, ou todas as pessoas, pensam de mim isso aqui, ou todo mundo está errado, ou eu estou equivocado na minha percepção, ou eu preciso mudar. Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que a percepção dele em relação ao olhar dos outros pode estar precisando de um ajuste. De repente a pessoa, o que ela pensa de si, o que ela acha de si, ela tem uma tendência de achar que os outros também pensam a mesma coisa. Não sei se eu estou complicando, mas é isso aí. Tem até uma frase que o ouvinte fala: sinto que as pessoas, né, elas me olham meio de lado só porque não sou tão forte quanto elas esperam. É o que ele imagina que elas esperam. Com a gente no programa de hoje também o pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Já entra aí no clima, pastorzão. Pô, muito obrigado. Estou honrado de estar nessa mesa tão seleta, não é? E dizer também, eu estava aqui dentro das análises, né, dos irmãos, talvez tentando acrescentar um pouco, talvez falta um pouquinho para o nosso irmão um aconselhamento pastoral. Às vezes a gente não para pensar muito nisso, mas as pessoas às vezes se isolam nos seus próprios problemas, não é? E não bate um papo com o seu pastor, abrir o coração realmente. Em nenhum momento, né, eu pude perceber que ele procurou dessa forma, até mesmo conversar com o seu pastor. Olha, pastor, né, eu me sinto dessa forma, né, eu vejo desse jeito, essa situação hipocondríaca, né, que muitas das vezes esse irmãozinho, né, ele passa, olha, as pessoas me olham dessa forma, eu tenho uma reserva, irmãos, muito grande para aquela situação do coitado, sabe? Do coitadinho de Jesus, sabe? A gente vê que Deus ele é muito bom. Acho que os nossos relacionamentos interpessoais, enquanto a gente se permite, né? A gente poderia falar diversas coisas aqui a respeito se ele é um bom frequentador da EBD, que também é um grande passo para nós fazermos amizades, se ele se envolve nos trabalhos da igreja, ou se é aquela pessoa, né? Ou se é aquela pessoa que realmente ela se isola. Tem muitas pessoas que fazem justamente isso, vão domingo num culto à noite, já quase no final do culto, para dar boa noite para os irmãos, e não se antes da bênção já vão embora, não se permitem, não é, a se envolver nos trabalhos da igreja. Eu vejo que é justamente isso. Quando a gente se envolve nos trabalhos da igreja, quando nós nos damos a oportunidade de lidar com outros irmãos com os mesmos problemas, afim ou não, nós vivemos uma igreja com pessoas com vários complexos, uns de serem baixos, outros altos, né? Houve um pastor amigo meu que ele chegou numa oportunidade, chegando na sua igreja, e falou justamente o seguinte: olha só, irmãos, vamos parar de complexo. Se eu sou baixinho, eu louvo a Deus. Se eu sou feinho, eu louvo a Deus. Mas o interessante é que nós nos deixemos, é que a sinceridade possamos permitir, ou com outros baixinhos, ou com outros feinhos como nós, nos juntarmos e fazermos a obra de Deus, e não esse nós aí foi o quê? Você está só citando porque a Cristina está fora desse nós aí. Nós, os homens aqui no estúdio. Ser, né? Não, tranquilo, não. Nós aqui tudo bem, agora a Cristina tá fora desse nós aí. Sabe qual é a impressão que eu tenho, JR? Fala, Cristina. É que essa pessoa... Os homens ficaram animados com o negócio do eu fico animado. A impressão que eu tive é que esse nosso ouvinte tem a autoestima muito baixa. Como se ele se achasse
inferiorizado, como se ele se achasse sem solução, tipo, ninguém gosta de mim. E ele precisa entender que ele é especial, que ele é importante para Deus, que em Cristo nós podemos todas as coisas, sabe? A pessoa que diz, não, ninguém quer falar comigo, ele pode ser extremamente tímido também. Agora, Cristiano, você e vocês, não acho que tem, assim, em alguma igreja, em algum lugar do mundo, vou usar uma expressão popular, vou usar uma expressão da cozinha, panela. Você não acha que em algum lugar existe igreja assim, em algum lugar do mundo? No Afeganistão, por exemplo, entendeu? Longe de nós. Muito aqui. Longe. Uma igreja em que é o seguinte, se você não faz parte do grupo, você não entra de jeito nenhum. Porque tem panela, e tem panela e tem panelas. As panelas existem e eventualmente uma pessoa, ela pode ficar de fato à margem. Seja ela muito simples, seja ela muito humilde, seja ela muito tímida, seja ela com baixa autoestima, as razões são diversas. Existe ou não existe? Eu acho que isso, existe, gente? não a igreja panela não, mas existem grupos pessoas, né? que têm afinidades que acabam se unindo. E para você, às vezes, entrar tampando a panela, tampando a panela, botando tampa na panela. É um desafio. No trabalho existe, na escola existe, aquele grupo dos atletas, ou grupo das patricinhas, das meninas bonitinhas. Dos feinhos, né, pastor? Enfim, dos feinhos aí. Dos evangélicos, dos caras. Enfim, é lógico, em qualquer lugar você vai encontrar grupos formados, quando você chega, não é? Mas está aí o desafio de você, com a sua maneira de ser, com o seu sorriso, com a sua simpatia, você servindo, você querendo ajudar, acabar conquistando um grupo e entrando no grupo, mas não é fácil, é lógico, igreja, é um desafio. Pastor Rômulo, vamos lá, você se aproximou aí, eu senti que vai ser uma pérola aí. Na igreja, não seria assim um espaço onde você fala assim, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que não há como negar que essas coisas acontecem na igreja. Eu acho que negar isso seria tentar negar o óbvio. Agora, irmãos, a gente não pode esquecer que igreja é um espaço onde existem pessoas, né? Pessoas, homens, mulheres, gente que tem tendências, inclinações, dificuldades, necessidades. As pessoas têm necessidades de afirmação, de autoafirmação diante dos mais diversos grupos onde ela está inserida. E aí não é só a igreja, é família, é trabalho, são as relações pessoais, de amizades, seja onde for. Eu acredito que essa necessidade de afirmação e de aceitação nos acompanha. Então, na igreja, a gente não pode esquecer que nós não estamos no céu. Um dia chegaremos lá. Esse é o nosso alvo. Mas na igreja, como é composta de homens, de mulheres, de gente que está em processos, assim como eu, você, e aí sim, todos nós aqui, nós estamos em processos, alguns um pouco mais avançados, mais amadurecidos, outros menos, mas todos estamos nesse processo. Processo Logo, estamos sujeitos de amadurecimento, de crescimento, e por aí vai. Então, existe. É um desafio diário, constante, a gente romper com isso, a gente administrar isso na igreja, mas a existência de tal coisa é um fato, é real. A gente conviver, né, com isso, a gente pode até, mas nós também tem tantas coisas dentro de uma igreja que nós lutamos contra isso também. Não é? São as reuniões sociais, a gente está faltando tanto. Eu lembro, caramba, falar assim, a gente vai lembrar de uma época de brincadeira de roda na igreja. Revela, né? a idade, é isso mesmo, pastor. Abre o coração, vai lá, abre o coração, é isso aí. A gente chegava, que bom que o senhor ainda lembra, memória boa. A cantar, a gente brincando ali e dentro de igreja. E a coisa da minha época. Não, então, não, peraí, pastor. Quariqui, cara, o que é? Brincadeira que a gente fazia lá de roda lá na época de adolescente. Daqui a pouco vai você aparecer com a brincadeira do Pisca. Tinha brincadeira do Pisca? Mas nós, justamente, a gente sabia as pessoas introvertidas que viviam no nosso meio. Havia o coro jovem da igreja também, que ali a juventude, introvertidos e extrovertidos se reuniam, cada um depois, Deus chamava ao dom que Deus havia colocado. Isso não tem mais, pastor? Algumas igrejas tem. Infelizmente não. Mas há muita coisa que a gente pode conviver com isso. Né? Se a gente simplesmente olhar, ver que existe e nos calarmos quanto àquilo, é um sério problema. Mas tanta coisa, eu acho que o grande problema também é a pessoa permitir participar, né? Porque os programas existem,
nas igrejas, não é? Independente da denominação, o lugar onde nós... A questão, eu acho que o pastor tem razão, a questão dos grupos dentro de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, eu até saio fora da igreja para não falar que estamos falando de igreja. A igreja tem uma característica muito especial, que é um local onde o mesmo grupo se reúne várias vezes por semana. Então, esta é uma questão, e então isso fortalece a formação dos grupos de interesse. Um gosta de música A, o outro gosta de música B, o outro gosta de futebol. Então, somos grupos, esporte, etc. O importante é que a liderança da igreja tenha a percepção de criar programas sociais que mantenham todos esses grupos unidos, para que eles não sejam cada vez mais isolados, mais recortados do todo. Essa é a realidade. Agora, tem um fator aí, JR, queridos ouvintes, que é uma tristeza. É que alguns desses grupos, eles se organizam e entra aquele veneno da fofoca para falar mal dos outros. Então, esses são os grupos que, de certo modo, deterioram as relações dentro da igreja. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não estou falando da igreja só. Eu estou dizendo que a igreja é onde as pessoas se reúnem 3 vezes, 4 vezes por semana, então ali, e é o mesmo grupo ali, esse é mais evidente esse fato, mas é em todo o grupo. Agora, a formação de grupos de interesse é normal. O importante é que, se for na empresa, o chefe, aquela pessoa que é responsável, tenha essa percepção e mantenha os grupos unidos através de outros mecanismos, grupo de trabalho, reuniões de trabalho, junta todo mundo, e assim vamos tocando. Quer dizer, eu acho que é uma realidade que existe, mas aí a liderança tem uma responsabilidade, sim. JR, queridos ouvintes, nessa coisa. Agora, para não deixar que alguém fique marginalizado, porque há também, por exemplo, do temperamento de cada um. A timidez, enfim. Ouvinte dizendo o seguinte: e noto que quanto mais isolado das pessoas fico, mais próximo do pecado me torno, diz o nosso ouvinte, é o destaque do pastor Paulo. Por que na igreja as pessoas só querem se aproximar daqueles que podem lhes dar algo? É o destaque do pastor Rômulo. Como desenvolver uma vida espiritual independente das pessoas? É o destaque do pastor Marco. É possível sobreviver sozinho na caminhada até o céu? É o destaque do deputado Haroldo. Voltamos já. Vamos à nossa Pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. A pergunta é a seguinte: você tem amigos realmente verdadeiros que te levam para mais perto de Deus? 84% dos nossos ouvintes afirmam que tem esses amigos. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Você tá lembrado que essa é a semana da sogra, no final do programa de hoje. E, minha gente, é uma história linda aqui, hein? Já li aqui a história, uma história linda, envolvendo uma sogra. Muita gente faz piada aí de sogra, é um absurdo do que falam sobre sogra. Eu sou assim muito contrário a isso. As pessoas brincam, fazem zoações, até essa música do Marcelo aqui, eu não sei o que o Marcelo tava com a cabeça. Minha cabeça vai explodir. A sogra mudou pra casa, ninguém merece. E não quer mais sair. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Na 93 FM, JR Vargas. E o Debate 93. Pois é, pastor Paulo Dias, o senhor destacou a frase: noto que quanto mais isolado das pessoas fico, mais próximo do pecado eu me torno. É a história de um ouvinte, nós estamos acompanhando aqui, respondendo o e-mail. Ele diz que não tem com quem conversar, que está totalmente solitário a ponto de enlouquecer. Aí falamos sobre a frase que vem... Parece que todas as vezes que falo das minhas lutas, as pessoas se afastam. Sinto que elas me olham meio de lado, só porque não sou tão forte quanto elas esperam. Muito se fala de amor, mas sinto falta de um amor fraterno que me ajude a seguir. E noto que quanto mais isolado das pessoas fico, mais próximo do pecado me torno. Foi o seu destaque, pastor Paulo. Meu querido irmão, eu desejo mesmo ter muita certeza que o nosso irmão possa estar nos ouvindo nesse momento. Não é uma
uma boa desculpa dizer que quanto mais isolado das pessoas possa ficar, mais se aproxima do pecado. Não é? Até porque nós entendemos, e se nós formos olhar a Bíblia, não é? E a nossa única regra de fé e prática seria a gente envergonhar as nossas gerações passadas, de tantos irmãos que passaram por tantas coisas, pessoas que conviveram e talvez passando, que nós poderíamos falar de João na ilha de Patmos sozinho. Mas ele teve a visão celeste. Então, dizer que o fato de estar isolado das pessoas, e quanto mais isolado, não é, mais próximo do pecado, nesse viés, não é uma boa afirmação. Eu vejo até mais como uma boa desculpa, né, para que a gente faça, olha, poxa, eu tô pelo fato das pessoas me isolarem, é que eu vou cair. Amado irmão, levanta. Não entre nessa. Olha, não entra nessa, porque essa não é uma. Outro, né? A culpa é sua de eu ter caído. Desde o Éden, né? Pastor Rômulo Rodrigues, o senhor destacou a frase: porque na igreja as pessoas só querem se aproximar daqueles que podem lhes dar algo. É uma pergunta também que generalizou aqui o ouvinte, conforme a sua introdução? Eu destaquei essa frase justamente por discordar da frase. Eu não penso assim, não. Eu acho que as relações utilitárias podem até acontecer, seja na igreja ou fora dela, gente que se aproxima por algum tipo de interesse. Isso também existe, mas volto à questão inicial. A generalização é que é um problema. Eu acho que não prevalece isso na igreja. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu acho que na igreja tem muita gente que age de forma despretensiosa, que ajuda, que estende a mão, que abençoa, que anda a segunda milha, e muito pelo contrário, tem muita gente que faz isso até anonimamente, que não quer saber de holofotes, de serviço. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo na igreja? Então, é um problema dizer que só existe gente assim na igreja. Eu não concordo com isso, não. Muito bem. Pastor Marco, como desenvolver uma vida espiritual independente das pessoas? Seu destaque. JR, eu penso que seja um relacionamento com Deus, porque às vezes nós colocamos muita expectativa nas pessoas, né? E nos esquecemos do foco que é Deus, que é Jesus, né? O Senhor nos levando até o Pai, e muitas vezes as pessoas colocam muita expectativa nas outras pessoas. Eu acho que um relacionamento com Deus fará isso. Agora, não é também aqui dizendo como desenvolver uma vida espiritual independente das pessoas. Eu acho que a igreja é uma comunidade que se reúne, como o deputado bem falou, 1, 2, 3 vezes por semana, e há um modismo por aí dizendo, não, eu posso, se eu sou a igreja, sim, a igreja não é o templo, o prédio, nós somos a igreja de Cristo, mas essa questão de dizer, não, eu posso fazer a igreja na minha casa, através da internet eu me relaciono com os irmãos e não sei o que. Olha, a minha Bíblia não diz isso, não. O que eu entendo da minha Bíblia diz, congregai-vos, estar junto, estar aprendendo, crescendo junto, não é? Eu tenho os meus defeitos, o irmão tem os defeitos, eu tenho os espinhos, ele também tem, um espeta, e a gente vai crescendo. O que está se confundindo é a igreja com o céu, como o pastor Rômulo bem falou. Lugar de santo é no céu. Igreja é lugar de gente problemática. É lugar de 171. É lugar de gente que passa. Lugar de igreja é hospital. É um hospital. 171? 171, gente. 171 qualificado. É aquele cara. Não, achei que era um hino. Um hino 171. Não, qual que é o hino 171? Hein? Hall de membros. Pula do 170 para 172. Ninguém quer ser 171. Então, é um lugar de gente problemática. Agora, não, eu não me dei bem nessa igreja, eu não me dei bem na outra. Irmão, talvez o problema não esteja na igreja. Talvez o problema esteja em ti. E a gente tem que ter cuidado também. Quando a gente está enfrentando lutas, não é para todo mundo que a gente pode abrir o nosso coração. A gente tem que ter muito cuidado com isso, sabedoria, porque nem todo mundo tem maturidade para entender ou para orar. Em vez de você falar para todo mundo que você está enfrentando isso, procure o seu pastor. Tá? Ou um ancião da igreja que seja um conselheiro, uma pessoa mais experiente que possa realmente te ajudar. Cristina, agora, e a pessoa fala, e fala com detalhes. E depois diz, a minha vida virou uma fofoca na boca de todo mundo. Claro, você contou a sua vida. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Não, fale menos da sua vida.
fale menos da sua vida, ore mais, busque mais ao Senhor. E quando você está no meio de um grupo, para você entrar nesse grupo, procure ajudar, servir. Como é que eu posso ser útil? Se é um grupo de louvor, será que eu posso ajudar, de repente, trazendo um lanche pro pessoal na hora do... Você vai conquistando aos poucos o coração das pessoas com amor. E não com murmuração, entendeu? Eu acho que é assim, cuidado com quem você fala, para quem você abre seu coração, porque nem todo mundo está preparado para ouvir e nem todo mundo vai ter uma resposta para sua... Ore mais, busque o seu pastor. Eu creio que isso é um caminho. É possível, deputado Harold, o seu destaque, é possível sobreviver sozinho na caminhada até o céu? Eu parto do princípio que o crente, ele não está sozinho em nenhum momento. Eu sei que a intenção aqui é dizer fisicamente, né? Das relações humanas com as pessoas, mas o crente nunca está sozinho, tem essa certeza. Então eu penso que nesta caminhada é possível, sim, até porque a comunhão com Deus talvez seja uma dos atributos do ser humano crente mais fortes, quer dizer, ele é individual. Desde que você se converte, você não se converte porque o pastor pregou, porque está naquela igreja, ou você se converte porque você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, e sem mais nem porque é um milagre, o Espírito Santo atua no seu coração, atua na sua vida e você se transforma. Então é um ato voluntário, interno, de dentro para fora. Então, nesse momento em que você aceita Jesus, significa Jesus está na sua vida e a sua caminhada já deixa de ser solitária. Agora, quanto à questão das relações pessoais com outros irmãos, realmente a vida pode se tornar, do ponto de vista temporal, do ponto de vista secular, do dia a dia, uma vida mais complicada. Mas é possível, sim, sobreviver e chegar, e se edificar e alcançar a meta que é aquela caminhada que nós estamos fazendo. Não esquecendo que é bíblico. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom, nós estamos sempre buscando chegar a esse dia em comunhão. Ou não, pastor Paulo? É uma coisa interessante, né? A gente vai olhando só um pouquinho só, né? Uma pequena analogia, né? A gente vê quando Elias, ele foi ameaçado por Jezabel, né? Ele falou, só sobrou eu, Senhor. Eu falei, rapaz, para de bobeira, tem mais 3.000 que não dobrou o joelho a Baal. Então, às vezes a ótica, né, vai assim, não, só eu que estou passando por isso, só eu que tenho vivo problemas, isso, né? só eu tenho problemas. E uma das coisas também que nós temos de nos ater, não é que nós fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Eu posso não ser olho, a palavra de Deus nos diz, posso não ser nariz, posso não ser pé, mas eu tenho que entender que eu faço parte do corpo. E esse corpo, quando ele não está muito bem ajustado, é só a gente ver, né? A gente olha para as nossas unhas e fala assim, é tão pequenininho, mas quando ela está inflamada, gente, é muito, dói a cabeça, dói tudo. Então, porque faz parte do corpo. E o entender, esse fazer parte do corpo, Deus o ama do jeito que ele é, e ele tem de entender que ele faz parte, sim. Que ele é importante, que ele tem valor. Vivemos, e talvez tenhamos sido chamados, e possamos afirmar isso, para viver em comunidade, em família. Agora, o que une as pessoas dentro da igreja? Talvez esse seja um ponto central que a gente às vezes esquece. Eu posso gostar do mesmo time, posso morar no mesmo bairro, posso gostar do mesmo tipo de alimento, posso ter uma série de outras coisas com qualquer um. Agora, na igreja existe um elemento diferencial. O que diferencia as minhas relações da igreja ou na igreja daquelas que eu posso ter na rua que eu moro, ou na escola que eu estudo, ou no trabalho onde eu sirvo, em outras áreas, entendeu? O que me diferencia? Qual é a diferença que existe dentro desse lugar que a gente chama de templo, onde igrejas se encontram, indivíduos se encontram, e se encontram como igrejas por causa de quem? Quem é que nos une? E exatamente por causa daquele que nos une é que as nossas diferenças se tornam menos importantes. Acho que a característica mais importante é o amor. É você amar
Amar mesmo aquele irmãozinho que não te deu atenção. Não, mas o amor é sabe? Resultado do que Cristo fez na sua vida. Ou seja, se não existir Cristo na vida desse indivíduo, ele vai cobrar do outro um tipo de comportamento que ele quer. Então é o seguinte, olha, eu não respeito o outro indivíduo, quer dizer, eu não entendi ainda o que é comunhão. Eu digo, não, você tinha que falar comigo daquele jeito, você tinha que me ligar, eu começo a exigir do outro uma série de coisas como se o outro fosse perfeito. E como se o outro não tivesse milhares de problemas também, uma vida corrida. Por isso que eu entendo o seguinte, é possível sobreviver sozinho na caminhada até o céu. Pode até ser que seja, o deputado Harold ponderou aqui a respeito, pode até ser por fatores circunstanciais que fujam ao controle do indivíduo. Não sei, o sujeito mora numa tribo, num lugar distante, em que falta-lhe a opção da comunhão, nesse sentido ele não deixa de ir para o céu por conta disso aí. Agora, o camarada achar que vai para o céu e não quer ter comunhão por opção, eu acho que tem alguma coisa errada com a vida espiritual dele, porque aí entra os fatores que você colocou muito bem. O fato de eu crer em Cristo, isso faz com que eu tenha o desejo de estar em comunhão, de estar na igreja. É natural. Isso é natural. Então, se você quer ir para o céu, mas não quer ficar perto de ninguém, do lado de ninguém, quer ir sozinho. Não, tem alguma coisa Pastor Rômulo, mas ele não afirmou que quer ficar separado. Ele diz que ele não consegue se relacionar. Ele está sendo rejeitado. Então, como ele está rejeitado, ele pergunta. Uma postura de fuga, não sei. Será que ele não acha que está sendo rejeitado? Não, claro que ele acha. Claro que ele acha. Projeta nos outros, não tem dúvida, é isso mesmo. Tem, né? Ele acha isso. Mas nessas condições, o que eu quero dizer é que ele não é voluntariamente solitário. Ele não está conseguindo relacionar. E nessas condições, ele... A virada daí... talvez aconteça com a compreensão do que seja de fato comunhão. A gente tem uma comunhão que é ideal, ela não é real. A gente tem uma comunhão ideal, a gente idealiza a perfeição, idealiza o outro, exige do culpa o outro de determinadas faltas. Agora, quando a gente de fato ele se encontra com a realidade do que é a comunhão, existe o respeito pelo outro, a compreensão pelo outro e até a busca pelo outro. Por que Paulo assina dizendo escrevo de próprio punho? Você imagina qual era o peso de receber uma correspondência assinada de próprio punho? Aquele peso que ainda hoje tem. Se você recebe uma correspondência totalmente impressa, ela é impressa, ela não tem assinatura, ela não tem texto escrito à mão, ela tem um impacto. Quando você recebe alguma coisa, uma correspondência que você percebe que é individualizada, que foi feita para você, que é personalizada, é diferente. Então talvez essas questões todas, elas sejam aí misturadas, e o nosso ouvinte, como vive os dias de hoje, que nós temos egoístas, nós temos pessoas exigentes, nós temos tudo isso. Por outro lado também, não se sinta desse jeito, vá à luta. Você ouviu aqui orientações claras, se valorize, converse, dialogue, e se tiver panela na sua igreja, olha, entra na fila, pega a senha, porque não conheço uma igreja que não tenha. Agora, não conheço, até hoje, né? A palavra é bem clara. Nem só a igreja, assim, dentro da família tem. Dentro da família. Aquela cunhada que se dá melhor com a outra. Vai chegar na sogra o assunto, não tem nada a ver, mas vamos chegar na sogra. Eu acho que na verdade, vamos chegar na sogra, hein? De panela ou não, é realmente os grupos de interesse. Olha, a pessoa se interessa mais por isso aqui, as pessoas já vão na defesa dizer não é uma panela, mas a palavra diz assim, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que a gente está vendo, o individualismo e tal. E dentro daquilo que o reverendo JR falou, eu acho que falta em nós, como igreja, é uma meia-culpa. Em nós, como igreja, eu acho que falta muitas vezes visão de reino. O que eu estou fazendo aqui? E aí, no momento da Santa Ceia, a gente vai dizer: fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque eu morri por vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que eu estou na igreja, é por isso que eu estou aqui. Falta esta visão de reino muitas vezes em nós. E parte, companheiros de cada um, não tem jeito, você não pode chegar na sua igreja hoje, amanhã ou depois e dizer assim, vamos ver como é que eles vão me tratar. Se você fizer isso, você está agindo absolutamente errado.
Descruze os braços, estenda a mão. Abra um sorriso. O que eu posso Cumprimente fazer a pessoa. por Bom você? dia, ou a paz do Senhor, ou graça e paz, ou Deus te abençoe. Cada igreja tem a sua fórmula e a sua forma. Não cruze os braços, estenda, abraça. Eu sei que às vezes você fica chateado porque tem igreja que manda, abraça 10, abraça 15. Aí você diz, mas não tô querendo abraçar ninguém, rapaz. Abraçar o do lado já é terrível. Tem que abraçar 15, tem gente que conta. Olha aí, foram 8 só, hein? Então, a coisa, eu sei, você às vezes fica injuriado com isso porque as pessoas não sabem que existem pessoas que não gostam, que não estão preparadas, que não têm tanta afinidade ou tanta disposição assim. Mas cada igreja tem a sua cultura e você pode naturalmente ser um pouco mais expansivo, mesmo que isso mexa um pouquinho só com a sua atitude. Deus tem bênçãos extraordinárias para o nosso convívio na família da fé. Pesquisa 93. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Você tem amigos realmente verdadeiros que te levam para mais perto de Deus? 73% dos nossos ouvintes afirmaram que tem sim. Quero agradecer aos nossos amados ouvintes e dizer o seguinte, que no debate93.com.br você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates. É debate93.com.br, um site fantástico, onde você pode inclusive pesquisar por debatedores. Sim. Ou seja, você quer ouvir o debate que participou o debatedor fulano de tal, então você coloca o nomezinho dele lá, tem uma busca e vão aparecer todos os debates em que ele apareceu, em que ele participou. Olha que coisa interessantíssima, que coisa boa. Além disso, você pode compartilhar. Aí você diz, esse tema, se a fulana tivesse ouvido, se fulano tá no trabalho, tá viajando, não pode ouvir a gente agora, você salva esse linkzinho, tem lá a maneira exata como você compartilhar e participar com a gente. O debate do dia tá disponível às 19 horas, sempre às 7 horas da noite tá disponível. E os demais, os anteriores, estão disponíveis no nosso site debate93.com.br. Vamos, Marcela, aos prêmios do programa. A Clarice de Miranda de Belfor Roxo leva para casa o CD Identidade do Anderson Freire. A Fátima Almeida de Alcântara leva o CD Profetizando Vida da Leia Mendonça. Vamos à turma do Face. Facebook da 93 FM. Tainara Ferraz de Campo Grande faturou o CD Louve e Adore da Michele Nascimento. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Aliás, Marcelo, deixa eu mandar um abraço pra quem tá no Face. Aqui é muita gente, hein? Mas que turma maravilhosa. Aqui o Felipe Santos, a Juliana Marins, a Maristela, Naísa, a Jéssica, a Franciele, a Adriana, a Tainara, a Vânia, a Claudineia, a Regina, a Rosilene, Josineia, a Aline, a Miriam, a Rose Gomes, Igor Paulo, Josi, a Vanessa. Também aqui, muito obrigado aqui a Patrícia Nazário, Marcos Alberto, a Tainá Gonçalves, Carla Patrícia, a Jeff, também a Vanessa, Cleide, Conceição, Débora, a Defran, muito obrigado aqui a Rosilene, o Anderson, muito obrigado a Carla Brasil, Ana Paula, Jaime, Lídia, Nayara, Zélia, Bruna, Tamires, Luiz Gustavo, Ana Cristina, Laís Renata e mais uma galera maravilhosa. Muito obrigado a você também aqui no Twitter, aqui o Edson Vasconcelos, Rogério Pereira, a Nayara, Hernani Valadão, a turma da Cristina Mel, tem uma turma aqui maravilhosa, Família Mel, Apoio Cristina Mel, essa turma da Mel não é brincadeira não. Gabriel Souza, obrigado. Eu acredito, obrigado. É todo mundo doce, Linda Matos, Pastor Marco Ribeiro aqui no Twitter também, muito obrigado por esse carinho maravilhoso e a participação sempre extraordinária dos nossos maravilhosos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, nada na vida do meu marido dá certo, ele só anda pra trás e por causa disso ele me inveja. Eu jamais imaginei que isso seria possível. O homem que deveria me incentivar, ele não suporta o meu crescimento. Tudo ele critica. Ele não quer que eu faça o meu doutorado, ainda por cima nem é dizimista. Eu tenho alvos, ele não. Eu tenho fé e ele é morno. Como um relacionamento assim vai dar certo, hein? Estou cansada de lidar com um homem fraco e egoísta. Como uma mulher deve se comportar para que o homem não se sinta diminuído ao lado dela?
Por outro lado, como admirar e honrar um homem cuja visão de futuro e iniciativa praticamente não existem. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, nosso irmão Harold de Oliveira, ao vivo, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos colaboradores. Eu quero agradecer aos nossos queridos ouvintes, fazendo dois registros também importantes. Um é que na semana que vem haverá, na quarta-feira, a partir das 9 horas, na Câmara dos Deputados, uma comissão geral para debater, para discutir, ouvir a sociedade civil, os partidos políticos sobre o chamado Marco Civil da Internet. Como os nossos ouvintes, a grande maioria é internauta, eu recomendo que vocês assistam, ouçam para ver as opiniões de especialistas de A a Z, porque essa lei, tudo indica, está em regime de urgência constitucional, será votada rapidamente. E tem algumas questões que são muito complicadas. Eu queria também reforçar que está havendo uma cúpula de lideranças, global de lideranças na minha igreja, lá no Recreio. Começou ontem, hoje, amanhã, a rádio deu suporte e tem mais de 1.000 inscritos. Lideranças de todas as denominações estão participando. É o pastor Bill Hybels, que é o cabeça desse movimento de formação de líderes mundial. Então eu só estou citando aqui. É o Summit. Para dizer que é o Summit. Summit acho que é cúpula. Essa é a ideia. Começou ontem, continua hoje, vai até amanhã. E eu diria que ainda dá todo dia dá tempo. Muito bem. Pastor Paulo Dias, obrigado, querido. Um grande abraço. Muito obrigado, né? Mandar um beijão pra turma lá da Jardim Carioca, minha esposa querida que tá me ouvindo também em casa. E a turma das Ungidas vai ter hoje lá na Igreja Batista em Parque Anchieta. Muito bem. Né? Turma das Ungidas. Isso. É isso aí. Benção, olha aí, gostei. 2 dias de muito bem. Destaque lá. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, um abraço especial a todos os ouvintes e aos membros da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca pelo aniversário de 7 anos da nossa igreja, agora em novembro, 7 anos. Parabéns. E dia 9 de novembro, o Congresso dos Jovens, a partir das 13 horas. Você, por gentileza, leva um abraço para o Gabrielzinho. Gabrielzinho, que deve ter uns 25 anos. O Gabriel deve ter. Aquilo é gato. Aquilo é gato, entendeu? Gabrielzinho, que em breve tá com CD vindo pela MK aí, teve que vai ser aqui, uma participou com a gente aqui, né? O Rômulo tava aqui, não tava, Rômulo? Você viu ao vivo aqui, não viu? É impressionante que é menino. Que menino deve ter uns 18 anos no mínimo, Tem 25 anos. No mínimo, sim, né? Porque cada ano vale 5. Muito esperto. Aquele ali, eu vou te contar, nasceu pronto. Nasceu pronto. Nota 10, a mãe dele estava aqui com a gente, um doce. Tive que colocar ela no cantinho da reflexão aqui, mas ela foi muito bem. Pastor Romulo, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço o carinho do convite a todos vocês, um beijo, até a próxima. Eu quero mandar um beijo para minha amiga Itaciara, ela é membro da Maranata de Copacabana, ela sempre me cobra, pastor, todo mundo manda um beijo para mim. Hoje eu tô mandando um beijo para você, viu? Itaciara, até a próxima, muito bem. Cristina Mel, nossa querida Cristininha, Deus te abençoe sempre. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo privilégio. Isaías, meu amor, um beijo. Márcia, Sabre, Mel 2, Karina, a Cláudia, a Isabela Mel, minha filhinha, todos os amigos da Mel, pessoal ligado na internet também. E nosso Face é Cristina Mel Mel, Cristina Mel Mel e @Cristina Mel Twitter. O importante é estarmos juntos para a glória de Deus. Telefone, para o pessoal ligar, para convidar você. Ótimo. 0 operadora 21 3393 6568 3393 6568. Entre em contato, vai ser uma honra poder estar adorando na sua igreja, porque eu respiro adoração. Um beijo pra MK Music, minha gravadora amada, e é muito bom estar aqui na 93. Bênção por isso, a Cristina Mel, esse doce de menina. Nós estamos, minha gente, como é sabido, nessa Primavera 93, e hoje em especial, depois de muita gente, eu nunca vi, eu vi até agora há pouco aqui, alguém, quando eu falei aqui sobre o assunto de panela, um companheiro que está aqui no estúdio, ao vivo conosco, deixa eu ver se ainda ele está. Aí ele está aqui com a gente, com a camisa azul, listrada de branco, ele falou assim, olha, tá na panela, tá um bom assunto pra sogra, botar a sogra na panela. Vê que coisa, como é que fala um negócio desse? Pelo amor de Deus.
Que vitória tremenda, que bênção, meu irmão. Minha sogra é missionária, ela foi pro Japão. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ô, Claudinete, cadê você, Claudinete? Bom dia. Ê, Claudinete, tudo bem com você, menina? Tudo bem, irmão. Tô te ouvindo assim bem baixinho. Você pode falar um pouquinho mais altinho? Você tá onde, minha filha? Falando no celular. Você tá no celular, né? Ô, Claudinete, muita gente nos escreveu falando muito bem da sua sogra, né? Cada um da sua própria sogra. E você se destacou dos demais porque você trouxe uma frase que mexeu muito com o povo aqui da nossa produção. Quando você diz assim: orei muito quando era solteira para Deus me dar um bom esposo e uma boa sogra. E Deus te respondeu, Claudinete? Respondeu sim. Ele ouviu o meu clamor. Claudinete? E por esse motivo eu mandei um e-mail para a rádio. Isso. Para testemunhar da prova do amor de Deus em nossas vidas. E da minha sogra Emanuele. Quando você casou, você não tinha ideia das dificuldades que você passaria ao longo da sua vida. A gente nunca sabe, né? O que vai acontecer, não é isso? A gente vai vivendo, hoje é uma história, amanhã é outra. E a sua sogra esteve presente na sua vida de maneira especial. Você até escreveu assim: no dia do meu casamento, ela me deu a mão. No dia das dificuldades, ela me deu um teto para morar. No momento de enfermidades, ela orou comigo e chorou comigo. Antes de me levar para o hospital, nas minhas indecisões, ela me aconselhou. Hoje e sempre eu posso dizer: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E você traz essa palavra de carinho e de reconhecimento do valor e da importância da sua sogra, Claudinete, da sua sogra na sua vida. É verdade. É verdade, irmão. Eu agradeço a Deus e a Rádio 93 FM por me dar essa oportunidade, né, de demonstrar e retribuir um pouco do amor que eu tenho recebido da minha sogra. E a sua sogra, que é um doce de menina, Enoenes, cadê você, Enoenes? Eu tô chorando aqui, pai. Minha filha. Como é que eu ouvi isso tudo, Enoenes? Conta pra gente, vai. Isso é muito gostoso de ver que eu não tenho uma nora, eu tenho uma filha muito amada. E eu sempre oro a Deus, que Deus possa sempre abençoá-la, porque ela é maravilhosa. Que Deus possa abençoar. Eu estou muito feliz pela homenagem que ela está me prestando. Claudinete? Oi. Você ainda escreveu Mulher Virtuosa, quem a achará? E você respondeu o que, Claudinete? Eu achei com a graça de Deus. Obrigada, não está empate. Enoenes e Claudinete, vocês hoje nos trazem um testemunho lindo de amor, de família, de relacionamento verdadeiro. Enoenes, você com seu jeito, com seu temperamento, com a sua forma de amar, você está ensinando a tanta gente a amar, a acolher uma nora. Há sempre uma polêmica quando envolve nora e sogra. E você é uma dessas pessoas extraordinárias que estendeu a mão sempre que a sua nora precisou. E lindo como você disse, é perceber o quanto ela é agradecida a Deus e o quanto ela é grata ao Senhor pela sua vida. Enoenes, parabéns, minha querida. Obrigada, meu irmão. Obrigada mesmo, tá? De coração. Nessa semana da sogra, na Primavera 93, Claudinete e Enoenes são as nossas protagonistas.
E ambas hoje são homenageadas. Aqui ao vivo, nós estamos homenageando a Enoenes, estamos ouvindo a Claudinete, e a Claudinete, veja bem, Enoenes, olha que coisa linda. A Claudinete vai mandar flores para você hoje à tarde. Você se prepara, menina, porque ela mandou um e-mail lindo junto com as flores que a Claudinete está mandando para você. Vai também o e-mail, a cópia do e-mail. Tá bom. E aí você vai receber essas flores, esse texto lindo, mas agora você recebe de todos nós a gratidão a Deus pela sua vida. Enoenes, Deus te abençoe muito, menina. Amém. Obrigada, meu irmão. Claudinete, querida, Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigada, irmão. Fiquem no ar aqui conosco. Nós vamos orar juntos agora com o pastor Carlos. Vamos apresentar diante de Deus a vida dessas duas meninas preciosas. Enoenes é a sogra, Claudinete é a nora, e ambas simbolizam para todos nós hoje esse relacionamento sempre marcado por muitas brincadeiras, como fizemos ao longo desses dias, mas agora de maneira muito especial, marcado pela emoção daquela sogra que olha para trás e sabe que tudo que fez por amor, fez sem querer receber nada em troca, mas recebe o reconhecimento e o carinho dessa nora que soube perceber ao longo da sua vida a mão. No dia do meu casamento, ela me deu a mão. No dia das dificuldades, ela me deu um teto para morar. No momento de enfermidade, ela orou comigo, chorou comigo, antes de me levar para o hospital. Nas minhas indecisões, ela me aconselhou. Hoje e sempre eu posso dizer, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Disse ainda a nossa querida Claudinete, citando o texto bíblico de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela respondeu, eu achei, com a graça de Deus. Vamos orar pela sogra, pela nora, também pela família, pelo tema de hoje, pelos relacionamentos, e assim como temos orado sempre pelos enfermos e pelos enlutados, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela bênção da salvação e a paz que esta salvação trouxe ao nosso coração. E nesta hora nós queremos também te agradecer, ó Deus, porque a história continua se repetindo. Como aconteceu com Ruth e Noemi, nós vemos sogra e nora caminhando juntos por causa da presença do teu amor nos seus corações. Nós queremos nesse instante também interceder por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfermos na alma, aflitos, angustiados. Que seja uma manhã de transformação com a tua graça, com a tua bênção, reinando e se fazendo presente nesses corações. Te agradecemos, ó Deus, por essas sogras e por todas as noras, pela família. Nós te louvamos pelo teu cuidado para com cada uma das famílias ouvintes da 93. Dá-nos um restante de dia na tua presença. Guarda-nos. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.